nome em todo o tempo e ter sempre nos nossos lábios um louvor, entrar pelos seus átrios em ação de graças com louvor. Glória a Deus, porque a sua benignidade dura para sempre e é anunciada de geração em geração. A palavra, quando é plantada, diz que as raízes estão junto ao ribeiro e aí dará fruto. A palavra de Deus é a água da vida. O favor de Deus na tua vida suplanta todas as riquezas que tu possas alcançar. Faz de ti um homem rico. O favor de Deus na tua vida faz de ti um homem resplandecente, que resplandece a luz de Cristo. Na sua natureza, Deus é amor. Deus ama porque faz parte dele. É a sua essência. É o seu coração mostrado aos homens. Deus prova isso. Dos nossos congressos durante este ano de, acho que é 2016, é Fogo Santo. Muito estendido sobre o Fogo Santo, já se disse em Portugal, já se disse na América Latina, na América Central, já se disse em Espanha, ainda se irá dizer ao longo. E, enfim, eu queria falar acerca de um fogo. Jeremias dizia que tinha um fogo dentro dele. A palavra de Deus diz que o amor é como um fogo que as muitas águas, perdão, Jeremias, o Cantar dos Cantares, que as muitas águas não o apagarão. Camões dizia que o amor é um fogo que arde sem se ver. Enfim, um fogo. E na realidade, o título desta mensagem que eu lhe pus é Um Fogo, um Chamado. Eu creio que nunca como no século XX houve mais simpatizantes da fé. Não houve tantas pessoas que ouçam mensagens, pregações, adquiram inclusive algumas literaturas que estão à nossa disposição, graças a Deus, até já naqueles que são considerados supermercados no âmbito secular. Vamos, por exemplo, ao continente e podemos adquirir livros de índole cristã. É uma glória bendita. Cada vez mais há pessoas que simpatizam com Deus. Cada vez mais há pessoas que admitem que há um Deus. Também, em contramão, cada vez mais também se levantam inimigos de Deus. E o povo israelita, houve um tempo no qual todos nós nos recordamos, e quero convidar-te a que tu abras a tua Bíblia na história de Moisés, nomeadamente na história do Êxodos, em capítulo 3, de Êxodos do verso 1, se não me equivoco, até ao verso 11, ou perdão, 10, e vamos fazer a long story short, como dizem os franceses. E, na realidade, Moisés, como todos nós sabemos, foi educado como um príncipe em Egito. Não vamos buscar muita história atrás. E durante 40 anos foi educado como um príncipe. Viveu, como se diz, à grande e à inglesa ou à francesa. De certeza que não foi à portuguesa ou provavelmente à alemã. Comia bem. Foi um grande general ao serviço do reino de Egito. Conquistou vários inimigos de Egito, até que se começou a dar conta da opressão que sofria o povo, que era o seu povo, o povo israelita. Amém? E esse povo sofria uma grande opressão. Mas nesta fase da sua vida, Moisés já tinha que ter fugido do Egito, porque ele tinha assassinado um soldado egípcio, e posteriormente ele encontra-se em Midian, no deserto, já como um empregado do seu sogro Jetro. Significa de príncipe, praticamente, passa a empregado. Diz comigo, príncipe é empregado. Significa que é um parâmetro, príncipe empregado é uma coisa assim mesmo, ou seja, praticamente podes quase ser rei de uma nação, de repente encontrar-te numa situação, de uma localização de ermo, de deserto, e ainda por cima nem sequer tens autonomia se não queres empregado do trem. Escuta bem, ainda por cima empregado do teu sogro. Significa do pai da tua mulher, ainda é uma situação pior. Em cima, sogros e sogras, cuidado. Não recordemos de Pedro, não é que dizem por aí algumas anedotas cristãs que a causa pela qual ele negou Jesus Cristo
foi porque ele tinha-lhe sarado a sogra, não é? Enfim, eu posso às vezes entendê-lo, não é que eu tenha muitos problemas com a minha sogra, que é uma bendita de Deus, mas enfim, às vezes alguns têm certos e determinados problemas com as sogras, pelo menos é o que diz a gíria popular, mas sem entrar nessas situações familiares, o que aconteceu aqui é que vemos então Moisés caminhava pelo deserto com as ovelhas do seu sogro. Moisés, claro que aí já fugimos da dicotomia, e não, Moisés agora era pastor. Era pastor, não era? Era? Era ou não era? Era, mas era empregado. Era um pastor empregado. E cuidava, como diz a palavra de Deus, as ovelhas dos seus sogros. Do seu sogro e, claro, evidentemente dos sogros. Vamos ler as palavras de Deus então. E apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídiam, levou as ovelhas atrás do deserto e veio, diz comigo, a Horebe. Horebe, monte de Deus, dado. Horebe também é Sinaí, monte de Deus. Agora entendamos uma coisa, aquilo que Deus iria fazer com Moisés era impossível que ele tivesse aprendido nos palácios. Entendamos que muitas das vezes nós, nas circunstâncias mais frondosas da vida, aprendemos muito pouco. É quase sempre nas circunstâncias de deserto que Deus mais nos ensina. E apareceu-lhe o anjo do Senhor. Na realidade, quando a Bíblia fala do anjo do Senhor, o que é que isto significa? Ajudem-me, por favor. Apareceu-lhe o Senhor mesmo. Numa chama de fogo, temos fogo por ali, aí está, numa chama de fogo, no qual se encontrava, em algumas versões bíblicas diz o espinheiro, mas em quase todas elas diz numa sarça. E ele olhou e viu que a sarça ardia no fogo, diz comigo, e a sarça não se consumia. É engraçado como cada vez mais cristãos dizem que se queimam e visivelmente se consomem. E é engraçado de que quando ardemos com o fogo de Deus, na realidade não nos queimamos. Porque a sarça não se consumia. Amém? Agora, vejamos que continuamente diz a palavra do Senhor, então Moisés disse, Deus utiliza um fenómeno que não era habitual, porque no deserto, e é algo que continua a existir hoje em dia, nas savanas africanas também acontece, em dias de extremado calor, de alta temperatura, desplotam fogos. E esses fogos consomem qualquer tipo de arbusto. E, nomeadamente, de acordo aos ventos, os ventos então pegam fogo de um arbusto a outros e consomem centenas de quilómetros. Aconteceu-nos praticamente há 10 anos na Austrália, quando perdemos uma propriedade a qual utilizávamos e onde vivia o pastor Brito. Já ouvimos esse testemunho, inclusive acredito que num dos congressos, ou em dois, que o pastor Brito contou isso, desplotou um fogo, o qual levou impetuosamente e consumiu tudo. Tudo. Agora, vejamos, um fogo que não consome. Moisés andava no deserto a pastorear ovelhas e andava já quase há 40 anos no deserto. Ele não andava há um mês ou há 2. Ele levava 40 anos praticamente no deserto naquela altura, quando Deus lhe manifesta uma voz no meio de um fogo. E nesse fogo existia uma zarza que se devia estar a consumir e não se consumia. E isso chamou a atenção de Moisés. E nesta zarza, lendo a história que todos nós conhecemos, e eu vou chamar a atenção de alguns versículos, mas para ir mais rápido, Deus chama-o e chama-o de tal maneira, quando Moisés vê neste versículo e aproxima-se, então sai de lá uma voz que o chama e diz-lhe Moisés, Moisés, e manda-o tirar os sapatos, porque diz que ali era terra santa. Essa mesma voz, a voz de Deus dá-lhe essa ordem, chama-o, porque havia um propósito para Moisés, e o propósito de Moisés é que ele iria conduzir o povo que estava em cativeiro em Egito. Esse mesmo povo no qual ele antes já tinha sido praticamente o príncipe de Egito. Amém? Tinha sido criado como príncipe lado a lado com o filho do faraó. Amém? E Deus ordena-o. Deus dá-lhe uma ordem. Deus dá-nos ordenanças. Deus chama, tira os sapatos. Entendamos uma coisa, onde quer que esteja a presença de Deus,
aí a Terra Santa. Não era porque ali fosse uma terra especialmente santa. Era porque ali se estava a manifestar a presença de Deus. Mas entendamos uma coisa, o que é que se encontrava atrás deste fenómeno? Que figura é que está aqui escondida atrás daquela sarça que não estava a ser consumida? E isto é o que eu quero falar contigo acerca desta mensagem. A árvore que se estava a consumir é um tipo. E o Antigo Testamento tem vários tipos. E sabes o que é quando se fala acerca de um tipo não é uma pessoa. A nível de literatura, um tipo é algo que está manifesto numa espécie de alegoria ou numa espécie de parábola que mais à frente irá ser descrito. E o antitipo é aquilo que é manifesto na realidade, naquela descrição ou naquela cena. E aqui há um tipo e há um antitipo. E toda a Bíblia, a palavra de Deus diz aquilo que uma vez foi, voltará a ser. Há vários tipos de Cristo. Sansão é um tipo de Cristo. Isaac, por exemplo, há vários tipos. E então aqui vamos descobrir qual é o tipo e o antitipo. O que é que significa as ares a consumir-se? E as ares, irmãos, a consumir-se tipifica nada mais nem nada mesmo e manifesta algo que mais tarde na Bíblia Jesus Cristo vem a manifestar. E a figura deste texto é tremenda. Moisés, como empregado do seu sogro, a pastorear as suas ovelhas, aprendeu no deserto durante 40 anos aquilo que não aprendeu anteriormente na melhor das suas educações. E há muitos de nós que nas situações mais, por assim dizer, mais favoráveis da vida, não conseguimos aprender aquilo que Deus nos quer aprender e então Deus permite que nós estejamos em situações desfavoráveis para que possamos aprender a mensagem que Ele sempre teve-nos a dar nas situações mais favoráveis. E acontece que aqui ele estava em... Onde é que estava Moisés aqui? Vocês têm a Bíblia aberta, que a minha já eu não vejo bem por causa das luzes. Estava onde é que ele estava? Onde é que se encontrava a sarça? O que é que diz a Bíblia? No monte em Horebe. Horebe, Sinaí, o monte de Deus. E este tipo do monte de Deus significa a igreja. Onde sempre a presença de Deus tem que se manifestar. E as ares a consumir-se tipifica a igreja com o Senhor no meio dela. Estamos aqui? É o que está aqui a ser manifestado. E Moisés, tal como diz a palavra de Deus em Hebreus, diz que pela fé Moisés recusou ser chamado filho do faraó. Porque ele podia estar a gozar os prazeres do pecado. Podia estar em Egito. Ele podia estar na maior, ele podia estar ali. Ele era general das forças do faraó. Ele podia estar a gozar das melhores coisas. Imaginemos, provavelmente, comparando a situação atual, talvez aquela cidade onde estava sediada todo o Império Faraónico, talvez com Nova Iorque. Ele podia estar em Manhattan, a viver num loft luxuoso, com todo o tipo de veículos e tudo à sua disposição. Mas a palavra diz que ele preferiu escolher ser maltratado como o povo de Deus. Ele preferiu escolher o vitupério de Deus. Estamos aqui? Ele preferiu estar na presença de Deus. Ele preferiu ir ao deserto para aprender no deserto aquilo que não aprendeu na casa do faraó. O que acontece é que hoje em dia muitas das pessoas estão na casa de Deus, mas continuamente estão a olhar pelos espelhos retrovisores a desejar aquilo que está no mundo. Então vivem com a luxúria da vista, a luxúria da carne e com o orgulho da vida. Exatamente as artimanhas que o próprio Satanás introduziu no Éden. Amém? E com os quais ele continua a manipular.
E o que é que iria acontecer na montanha de Deus, em Horeb, Sinaí? Uma vez mais, o Senhor iria estar face a face, mais adiante, com este mesmo Moisés, e iria dar-lhe o quê? A lei de Deus. E aqui está todo neste pequeno cenário, neste chamado, dentro um fogo, uma zarza, tão simples, está toda esta ensinança. O facto de ser mencionada Horeb como monte de Deus é porque Deus estava ali e Deus iria se voltar a manifestar ali e Deus iria voltar a estar com Moisés e Deus iria voltar a estar face a face com Moisés. E Moisés era então considerado o homem mais manso à face da terra. E Moisés era considerado amigo de Deus. E a partir dali, isto não é nenhuma casualidade, a partir dali significa que Deus continuaria a manifestar-se posteriormente no tabernáculo e em seguida no templo construído por Salomão e posteriormente, quando veio Jesus Cristo, iria sempre manifestar na sua igreja. E Deus tem sempre que estar na sua igreja. E sabes quem é a sua igreja? Todos aqueles que invocam o seu nome. Todos aqueles que se arrependem da sua vã forma de viver e reconhecem que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e cumprem o mandamento de serem bautizados nas águas e automaticamente, ao receberem Jesus Cristo, aí recebem toda a plenitude, porque eis aqui que toda a plenitude da idade está nele e com ele recebem tudo, recebem o pacote completo, salvação, e recebem o Espírito Santo, o qual se manifestará em bautismo de Espírito Santo e fogo. E aí estava o Senhor no meio do fogo, porque a sua voz, no verso 2, manifesta que veio do meio do fogo. E então Moisés aproxima-se. Porquê? Porque não se consumia. E aqui uma vez mais volto a dizer, porquê é que há tanta gente a consumir-se? Porquê é que há tanta gente a consumir-se? Porquê é que há cristãos que se consomem? A palavra de Deus diz que aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E diz, pesada é... Como é que é? Suave. Em umas versões é suave e noutra é ligeira. Mas nunca, em nenhuma versão bíblica diz ligeira. Em nenhuma tradução bíblica diz que é pesada. Em nenhuma versão bíblica diz que a carga de Deus queima. A única coisa que o fogo de Deus queima é o pecado. É a iniquidade. Quando tu vês que um cristão está a queimar-se, é porque há iniquidade e há pecado nas suas mãos. Por isso os amigos de Jó julgavam a Jó e diziam que Jó tinha pecado. E então diziam-lhe a Jó, Jó, estende a tua mão se há iniquidade na tua casa. E não havia pecado na casa de Jó. Porque Jó era um varão íntegro, diz a palavra do Senhor. Não havia pecado. Mas os seus amigalhaços diziam-lhe, ó Jó, tu tens pecado, pá. Estende as tuas mãos ao Senhor e se houver iniquidade na tua casa, o Senhor te livrará. Amém? E quando o anjo se manifesta, quando o Senhor se manifesta no Antigo Testamento, significa que é uma imagem do Cristo pré-encarnado continuamente. Quando tu ouvis falar ou lês na Bíblia, o anjo é uma imagem, é um tipo de Cristo pré-encarnado. O anjo de Deus é o Deus manifesto, é uma imagem de Cristo pré-encarnado. É aquilo que se pode manifestar, não é uma epifania, é uma teofania. E uma teofania é uma revelação espiritual. Amém? Estamos aqui, irmãos. É uma figura extraordinária de se ver. Deus manifesta aqui a sua glória. E o Senhor está no meio dela. E esta glória está manifesta. Sabes qual é que foi a pessoa que mais agarrou esta grande revelação? Há um livro no Novo Testamento que se chama A Revelação. Qual é que é? Apocalipse. E João, na ilha de Patmos, foi aquele que viu as coisas mais claras. E diz a palavra de Deus que ele viu o mistério das 7 estrelas e ele viu que à sua direita havia um candelabro e o Senhor se manifestava no meio delas. Ele viu isto. Tinha as coisas bem claras. Por segundo ponto,
a sarça sem consumir também tipifica algo que Jesus Cristo disse. Quando ele disse a Pedro, bem dizes, Simão Barjonas, Pedro, agora foi-se-me já, Simão Barjonas, Pedro, filho de Simão Barjonas, agora foi-se-me, dizes a verdade, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades jamais prevalecerão contra ela. Então a sarça sem consumir tipifica uma coisa: a igreja que jamais será destruída. Amém? Tipifica que tu e eu, juntamente com Cristo, não podemos ser destruídos. Amém? Por isso somos chamados mais que vencedores. Por isso diz, aquele que crê, tudo lhe é possível. Exatamente porque o fogo de Deus não consome. E isso é o que se vê neste fenómeno. Mas, no entanto, há uma indicação que Deus dá aos seus sacerdotes, nomeadamente em Levítico, e ele diz que o fogo terá que ser continuamente conservado, aceso sobre o altar, dia e noite. Temos uma responsabilidade. Paulo disse a Timóteo, aviva, não se recordam disso? O que é que ele disse? Aviva, pois, o fogo do dom de Deus que é em ti. Nós dizemos, não, venha avivamento, Senhor, aviva. Não, aviva tu o fogo. Aviva tu. Ora tu. Adora tu em espírito e em verdade. Esforça-te tu na casa do Senhor. Se és ministro de Deus, sabes aquilo que tens de fazer. Levanta-te, lê a palavra de Deus, ora, administra aos teus filhos, administra à tua esposa. Ser fiel com Deus da mesma maneira que Ele é fiel contigo. Ouve o chamado, ouve a voz. Vive a palavra. Estamos? Aviva o fogo. Não leves em conta, nem menosprezes, dizia também Paulo a Timóteo, não menosprezes, sei exemplo em tudo, em conduta, na leitura da palavra, em tudo. Ora, jejua. Enfim, irmãos, é simples. Isso é manter o fogo continuamente aceso no altar. Esta recomendação é dada, é uma ordenança que Deus dá aos sacerdotes, a partir do Levítico. Automaticamente, no templo era necessário que o fogo tivesse sempre aceso. O fogo de Deus tem que estar aceso. Isto faz-nos lembrar a escritura de Mateus, que somos a luz deste mundo. E a luz precisa de estar acesa, não pode estar apagada, não pode estar a meio termo. Os LEDs também dão muita luz, poupa-se energia, mas também dão muita luz. Estamos aqui. E também simboliza o azeite, porque o azeite do Espírito Santo de Deus era aquilo que faz, e é aquilo que, o azeite é aquilo que permitia que as lâmpadas tivessem luz. Não sejamos virgens insensatas, mas sejamos virgens sensatas, que temos azeite para ter luz, porque somos também a luz deste mundo. Porque a obra de Deus não jamais se destruirá. Ela começa e terminará. E uma coisa que nós temos que ver e analisar nesta escritura é que o fogo não destrói o arbusto. Claro que não destrói. Aqui há um simbolismo imenso. Porque o fogo destrói. Destrói ou não destrói? E o fogo de Deus também destrói. Sodoma e Gomorra foram destruídos pelo fogo de Deus. Foram reduzidos a cinzas. O fogo de Deus consumiu o sacrifício de Elias quando ele desafiou os profetas de Baal. A palavra de Deus ensina em 2 Pedro 3,7, diz isto: mas os céus e a terra de agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens impios. Virá, pois, como o ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendos se dissolverão e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Uma vez veio o dilúvio à terra por água. Uma vez a terra foi coberta por água e desde então o Senhor prometeu que jamais iria ser coberta por água, mas iria sim ser coberta por fogo. Virá fogo. Uma vez mais,
virá o juízo de Deus. Ele já fez e consumou justiça, mas o juízo virá sobre os filhos de desobediência. Mas as boas notícias é que nós ainda estamos no tempo da graça. Agora não podemos fazer é como Herodes. Herodes era um homem porreiro, pá. Herodes era um tipo porreiro. A questão do Herodes é que ele andava com Herodias, que era a mulher de seu irmão, e ele estava a cometer um tremendo pecado. E Herodes foi com Herodias, foram ouvir João Batista a predicar. E João Batista dizia: arrepende, arrepende. E quando viu Herodes e Herodias, disse-lhe assim: Herodes, Herodias, a vossa relação está mal. Vocês têm que se arrepender, têm que se converter. E Herodias ficou chateadíssima. Pá, Herodes, o homem sabia que a coisa estava mal, era ela rei. Então chegou o dia dos anos de Herodes. E Herodes fez uma grande festa, pá, convidou os generais todos, os amigos, uma grande festarola, vinhaça, leitões, porcos, vacas, e uma grande festa no reino. Até que chegou o momento que Herodias já tinha aquilo tudo preparado, maquinado, tal como o inimigo. Herodias simboliza exatamente a mente maquiavélica do inimigo e diz: bom, vou agarrar na minha filha e vou pô-la a dançar. Uma dançarina da internet em frente ali ao reisaço. E claro, ele diz: tudo aquilo que me pedires eu dou-te. E a rapariguinha, lá vai ela, devia ser jovem, bonitaça e tal, começou a dançar em frente ao Herodes. Não sei como é que ela dançava, porque eu também não sei dançar. A minha mulher pode dizer, senão ainda dou-lhe cabo dos 35 que ela calça. E claro, o homem estava já impactado, e já muito, depois de já beber um carregado, aquele vinho devia ser vinho novo, bom, judaico ali do melhor que havia. E diz-lhe: bom, pede-me o que tu quiseres, que eu dou tudo aquilo que tu quiseres. E a rapariga não pediu logo. Sabes o que é que a rapariga fez? Foi falar com a mãe. Foi ter uma pequena conversação num quarto que havia ao lado, que estava na sombra. Foi lá a mãe e disse: como é que é, mamã? Mãezinha, dá-me o teu conselho. E a mãe disse-lhe: não posso mais ouvir aquele João. Está-me sempre a relembrar dos meus pecados. Está-me sempre a dizer aquela voz que diz: arrepende. E ele estava ali dentro já das masmorras do castelo. Tu vais e vais pedir a cabeça do João sobre um prato. E foi a rapariga. E chegou e disse-lhe Herodes: bom Herodes, rei Herodes. E provavelmente deve ter feito assim uma postura mesmo super humilde, aquelas posturas. Ai, a única coisa que eu quero, não quero muito, não quero dinheiro, não quero Fórmula 1, não quero uma viagem às Caraíbas, só quero a cabeça de João. E diz a palavra de Deus que Herodes entristeceu-se em grande maneira, mas ele não podia voltar atrás com a sua promessa. Herodes era um bom homem. A terra está cheia de bons homens. A igreja está cheia de bons homens, mas com grandes debilidades. E aquela debilidade custou-lhe a cabeça do homem que podia trazer convicção de pecado, tanto a Herodes como a Herodias, e que podia fazer com que os seus corações voltassem a estar em paz com o Senhor. Amém? E Herodes simboliza o herói do ego que nós temos como uma simbologia carnal, que tem sempre aqueles desejos de relevo e de estar, e somos os maiores, e comer e beber, mas nas nossas fraquezas, se a tempo não as levamos ao altar e não as crucificamos reconhecendo-as, essas fraquezas são aquelas que nos vão fazer pagar o preço no quarto escuro no qual o inimigo está sempre a maquinar. E aí o preço não é o preço que queremos pagar, mas é o preço que o inimigo irá cobrar. Assim é, caros irmãos. O fogo de Deus vem sempre sobre a iniquidade e vem sempre sobre o pecado.
Mas, como podemos ver, o fogo de Deus, vemos-o neste antitipo e nesta tipologia, ele não destrói a sarça. E isto lembra-nos e simboliza-nos que o fogo de Deus não destruirá a igreja, porque nem as portas do Hades prevalecerão contra ela. A sarça sem consumir-se mostra e tipifica quando a igreja está plantada na presença de Deus, significa quando a igreja está plantada sobre terra santa, não há maneira de se queimar. Não há maneira de ser afetada. Ela cumpre o seu propósito de estabelecer o reino de Deus nesta terra, seja feita assim nos céus como na terra. Amém? E a terra santa, quando estamos diante da terra, diante do Senhor, significa em terra santa, temos que cumprir sempre estar descalços. E estar descalços, entendamos que Moisés, como pastor, caminhava e estava cheio de pó, o seu calçado estava sujo. E nós, quando vimos à presença do Senhor, grande parte das vezes carregamos muita sujidade. Carregamos sentimentos, muitas das vezes, no nosso coração que não estão de acordo àquilo que agrada a Deus. E então temos que ver aquilo que devemos fazer quando vimos à presença de Deus. Nós temos que ver aquilo que nós temos de fazer quando nos congregamos, quando nós nos juntamos. Porque quão bom e quão formoso é que os irmãos habitem juntos na presença de Deus, dizia o salmista. Mas para isso temos que vir diante da Terra Santa, e a Terra Santa aí onde está a presença de Deus. E diz a palavra do Senhor, aí onde estão 2 ou 3 juntos, aí está a minha presença. E aí temos que tirar dos nossos corações tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que é dissensão, tudo aquilo que é inveja, tudo aquilo que é rancor, tudo aquilo que é angústia, tudo aquilo que é amargura, tudo aquilo que é ressentimento. Porque de outra maneira não podemos estar na presença de Deus, porque isso não agrada a Deus. Porque não há comunhão entre as trevas e a luz. E aí o fogo de Deus representa a luz. E nós queremos ser edificados por essa luz. Queremos estar dentro dessa presença. Esse é um lugar santo. E quando tu vais ler o livro do Apocalipse, o livro da Revelação, pois aí, claro, o que é que tu vês? Vestes brancas, vestes de linho fino, ruas acalcetadas em ouro, com diamantes, com rubis, com serafinas, porque é um grande brilho, uma grande luminosidade, porque aí há santidade. E a palavra de Deus ensina-nos que sem santidade não podemos ver a Deus. E há, irmãos, o chamado de Deus que Deus faz no meio deste fogo a Moisés é para quê? É para libertar o quê? É para libertar quem? Os amalequitas? O seu povo. E Deus faz um chamado. Deus está a fazer um chamado, eu não sei se tu ouves. Deus continua a fazer um chamado para libertar o povo cativo que está dentro das 4 paredes dos ministérios e da igreja, que estão entenebrecidos pela luxúria dos olhos, da carne e o orgulho da vida. E não podem ver mais para além. Eles olham para os céus e veem as nuvens, tal qual como o pastor Faria ilustrava aos irmãos ali do Lorel esta semana. Eles olham para uma folha branca com um ponto negro e a única coisa que eles conseguem vislumbrar é o ponto negro. Não conseguem vislumbrar o universo de bondade, de grandiosidade que Deus tem para fazer e vai fazer, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Amém? Maravilhoso. A postura é sempre que tu chegues e eu cheguemos diante da palavra de Deus, nos congreguemos, viemos aqui em casa, onde quer que seja o lugar, é o mesmo que dizia o salmista. O salmista dizia: sonda-me, ó Deus, conhece tu o meu coração, prova-me tu, Senhor, conhece os meus pensamentos e vê tu, Senhor, se em mim há algum caminho perverso e guia-me pelo caminho eterno. O tempo nesta terra é muito curto. O caminho é pela eternidade. O caminho não é pela eternidade, não é na internet, é pela eternidade. O caminho não é no Facebook nem no Instagram, é pela eternidade.
E quando nós estamos na sua presença, porque imagina Moisés, mas Moisés estava ali e Moisés estava cheio de temor, e o princípio do temor é algo tremendo, não é medo, é temor, é reverência. E o que mais faz falta na igreja de hoje, o que mais faz falta, caros irmãos, em nós, é temor. Nós vimos aqui para congregar-nos no nome de Jesus. E o nome de Jesus não pode ser confessado em vão. Os louvores não são em vão. Isto não é uma anedota. Isto não é uma história. Há que ter temor. As suas palavras não vão para Ele, nem voltam para Ele vazias. Amém? E há que ter temor, e temor significa reverência. Não há que ter medo de Deus. Deus não quer castigar. Deus quer te libertar. Deus quer salvar-te. Deus quer sanar-te. Deus quer que tu vivas uma vida abundante. Deus não quer que tu vivas uma vida medíocre. Deus não quer que tu vivas uma vida de cativeiro. Deus não quer que tu vivas uma vida por aí de autocomiseração. Deus quer que tu vivas a única verdadeira vida que existe, e esta é em Cristo Jesus. E quando estás à face do Senhor, isto deve produzir verdadeiramente temor. E isto acontece já aqui mesmo no versículos 2 e 3. Aquela curiosidade despertou aquela imagem da sarça sem queimar, se levou ali o Moisés. E nenhuma outra experiência na vida de Moisés foi como aquela experiência. Que levou a ouvir-lhes aquela voz de Deus. E isto teve dois impactos extraordinários na sua vida. Moisés encontrou um Deus, mas um Deus que não é o Deus dos mortos, porque ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés sabia, ele conhecia o Deus dos seus antepassados, mas ele nunca tinha ouvido o Deus dos seus antepassados. Há muita gente na igreja, há muita gente na Remar, há muita gente nas denominações pentecostais, baltistas, anglicanas, presbiterianas, que conhece o Deus da história e dos anos passados. Sabe acerca dele. Mas nunca ouviu o Deus do qual sabem e leem. É preciso que tu ouças o Deus. E depois de ouvires o Deus, eu quero dizer que ainda vais poder ver esse Deus. Porque Moisés pôde ver esse Deus. E foi impactante. Ele sabia do Deus dos seus antepassados, mas naquele momento ele pôde ouvir. Moisés! Olá, Moisés, estou aqui, mas ele só ouvia a sarça, mas ele ouviu. É tremendo. Não era um Deus dos mortos, era um Deus vivo. Deus não está morto, Deus está bem vivo e está bem tangente, e Ele continua a chamar o teu nome. E Ele conhece-te por nome. Ele conhece-te desde o ventre da tua mãe. E há sempre tempo e há sempre esperança para que tu possas ouvir o seu nome. É tremendo. E a outra coisa que é tremenda que acontece aqui é quando ele sente aquele chamado. Não só ouve Moisés, Moisés, mas depois quando ele o chama e quando ele dá o chamado, aquilo que eu tenho que fazer, ele cobre o seu rosto. E quando nós vamos à presença do Senhor, temos de ter o rosto coberto. Não somos nada, nem ninguém. Há que produzir sempre uma sensação de santidade. O temor produz santidade. A palavra de Deus diz, seguir a paz com todos e a santificação, ó santidade, dependendo das versões bíblicas, sem qual ninguém verá ao Senhor. Eu não sei o que é que tu segues. Segues a paz com todos ou segues a dissensão com alguns. Mas se não segues a paz com todos e a santidade, não poderás ver ao Senhor. A palavra de Deus em cima não é em vão que Jesus Cristo morreu pela sua igreja, porque ensina em Efésios: a maridos, amais as vossas mulheres também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar. Falar de santificação, hoje em dia as pessoas pensam que santificar é um tipo de postura que põem na igreja, se ajoelham ou falam palavras bonitas ou dizem aleluia e depois quando saem do pé dos irmãos pensam qualquer tipo de saudezas e dizem qualquer tipo de barbaridades dos irmãos, inclusive também acerca do Evangelho. Isso não é nada
porque as iludências aparudem, as aparências iludem. Mas mais tarde ou mais cedo, conforme dizia Paulo, quando falava à igreja do Coríntio acerca de Apolos, de Cefas e de Paulo, pois a obra de cada um será provada como por fogo. Apesar de que esta obra possa inclusive ruir e queimar-se, no entanto, na misericórdia de Deus, a alma deste será salva. Temos um Deus tão bom e misericordioso. Assim que Paulo ensina a Efésios e dá o exemplo de que Cristo entregou-se a si mesmo para a igreja com o propósito de a santificar. E esse temor, o temor não é ter medo, é ter reverência, porque essa reverência produz em cada um de nós a santidade. E a sarça sem consumir-se tipifica a igreja. E a igreja a proclamar uma mensagem, e essa é a mensagem de libertação, a mensagem de liberação. Quando nós continuamos a ler, vemos que Deus não é alheio à angústia. Às vezes as pessoas dizem, estou a passar por esta situação, mas será que Deus não me vê? Irmãos, já levavam muitíssimos anos. Quase 400 anos levava o povo em escravidão, em angústia, mas à causa do quê? À causa das suas rebeldias. À causa da sua desobediência. É tremendo, mas a palavra de Deus, se tu continuares a ler, aqui vemos no verso 7. Tenho visto a aflição do meu povo. Deus vê a aflição. E é mais, Deus descreve em diversos verbos. Descreve a aflição. Em seguida diz que vê também a angústia. Irmãos, a condição da escravidão é desesperante. E não há nada mais desesperante do que ver um cego a pensar que vê. Irmãos, há centenas, se não milhares, de cristãos que estão cegos e pensam que vê. Vivem em angústia e aflição desmesurada. Fazem parte do povo de Deus, tal como aquele povo que estava afligido. Estão escravizados pelos rudimentos do mundo. Congregam-se e confessam o nome de Deus. Mas, no entanto, a luxúria dos olhos, a luxúria da carne e o orgulho da vida têm-nos atados. Têm-nos em tremenda aflição e em tremenda angústia. E Deus fala com Moisés acerca do poder da escravidão. E ele sabe que é a mesma condição em que vivem muitos homens. E Deus sabe que essa é a condição na qual vivem muitos homens hoje em dia. E não só aqueles que são alheios a Deus, mas também aqueles que sabem que há um Deus e confessam que esse Deus é seu Senhor. Isto tipifica esta sarça a arder, esse fogo que não a consome, tipifica também a igreja a proclamar a mensagem da libertação. A igreja a proclamar a determinação de Deus, que Deus tem para libertar. Porque vemos no verso 8 que Deus não só vê que as pessoas estão aflitas, não só vê que o povo estava em escravidão, mas ele determina-se a baixar. Eu descendi, diz na Reina Valéria, eis que é descendido, baixado, baixei, vim para chamar-te, eu vim porque eu vi o meu povo na condição de escravo, eu vi como o meu povo estava a viver, e eu venho aqui. Porque, irmãos, muitas das vezes é fácil, ainda no outro dia, quando o Rabi compartilhou no Congresso, é muito fácil que nós digamos, há uma situação assim, o mundo está em decadência, isto não é nada novo. É que já está em decadência desde o tempo de Paulo. Paulo já dizia que o mundo estava em decadência. Não é nada novo. Agora, o que é que tu e eu, como igreja, temos que fazer? Deus baixou e chamou um homem e encomendou-lhe um trabalho. E então, agora tu vais começar a fazer isto. E o que tu tens de começar a fazer é a igreja, esta igreja que simboliza exatamente esta chama com a zarza que não se queima, tem uma mensagem de libertação. Eu venho aqui para conduzir
Este povo há liberdade e este povo vai dar coices, este povo vai dizer mal, este povo não vai estar contente. Mas há que levá-los à liberdade, há que os conduzir. E é aquilo que devemos fazer, proclamar a mensagem da libertação. E essa mensagem começou a ser proclamada desde um arbusto em fogo, desde uma chama que arde, que não se consome. Irmãos, isso é aquilo que nós devemos fazer como filhos de Deus. Haver um fogo dentro de nós, o qual nos leve nas mais diferentes e difíceis, melhores e piores circunstâncias, saber que continua a haver esperança para aqueles que estão perdidos. Continua a haver esperança para aqueles que confessam que há um Deus, mas, no entanto, ainda permitem estar em aflição e em angústia, entenebrecidos pelos rudimentos deste mundo. Há esperança porque Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, não foi em vão. Ele foi por amor à sua igreja para santificá-la e para levar os redimidos com ele para a eternidade e para reinar sobre Satanás, que está derrotado. Amém? Reage, irmãos, porque há vida em Jesus Cristo. Há vida em Jesus Cristo. E a zarça não era uma árvore grande, não era um ébano, não era uma oliveira, não era uma figueira. E toda a gente gosta de ser oliveira, toda a gente gosta de ser figueira. Toda a gente gosta de produzir azeite, toda a gente gosta de ser uma vide que dá uva e que faz vinho, vinho mosto, vinho, a proclamação do poder do Espírito Santo. Mas quando nós vamos a Juízes, e termino com esta pequena alegoria e com este, por assim dizer, pequena parábola de Jotão, e que é a conclusão, porque é que Deus escolhe a sarça? Porque é que Deus não se revela de outra maneira? Porque é que Deus não se revela de uma forma mais grandiosa? Deus escolheu o vil e o menosprezado deste mundo para envergonhar a sabedoria deste mundo. Amém, irmãos? Amém? Deus, porque é que Ele escolhe a zarça? A zarça é a árvore menos significativa entre todas as árvores de fruta. A zarça praticamente não é uma árvore seca. Olhas para ela e está seca. E diz a palavra do Senhor, lendo em Juízes capítulo 9, verso 7 em adiante, diz: disseram a Jotão e foi-se para a cume do monte de Gerezim, levantando a sua voz, clamou e lhes disse: ouvido, homens de Siquém, que Deus vos ouvirá a vós. É incrível que Jotão era o 70º irmão de 69 que já tinham sido mortos. 70º. 69 já estavam mortos. E uma vez foram às árvores escolher um rei para si. Isto é simplesmente uma parábola, uma alegoria sobre o reinado de Abimeleque. Mas a oliveira respondeu: não deixarei os meus manjares. Oliveira, por favor, azeite, com os quais por minha causa Deus e os homens são honrados. A oliveira é uma árvore de honra. Para ir e ser grande sobre as árvores. Não, agora como é que eu vou reinar se eu tenho outras funções? E disseram às árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. E respondeu a figueira: não deixarei a minha doçura e o meu bom fruto para ir ser grande sobre as árvores. Não, os figos doces, como é que podiam ir agora reinar? E disseram então as árvores à videira: vide, vem tu e reina sobre nós. E a videira respondeu-lhes: não deixarei o meu mosto, que causa alegria a Deus e aos homens, para ir ser grande sobre as árvores. Então disseram todas as árvores ao espinheiro, à sarça, cheia de espinhos, seca: vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se na verdade me escolheis para ser rei sobre vós, vinde então e estáis seguros debaixo da minha sombra. E se não, fogo saia do espinheiro que devore os cedros do Líbano. Amém? Todas as outras árvores tinham algum tipo de função que não lhes permitiria reinar. E termino com isto, porque o espinheiro, a sarça, tipifica
simplicidade. Paulo dizia aos Efésios: temo por vós, vos afasteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Há muitos cristãos e há muitos filhos de Deus e há muitas pessoas no nosso meio que se enredam e afastam-se da simplicidade que há em Cristo Jesus. A sarça tipifica a humildade. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. A sarça estava num lugar sagrado. A sarça, na realidade, era a última das árvores e não tinha nenhum interesse em reinar. Mas não lhe restou nenhuma outra opção. O Senhor manifestou-se na sarça. E Deus usa sempre as coisas mais simples na sua igreja. Deus quer utilizar as pessoas simples, que simplesmente estejam dispostas a ser usadas. A essência deste ensinamento é que Deus escolhe o arbusto, que é o mais rápido que se pode queimar. Uma oliveira demora muitíssimo tempo a queimar. Uma figueira, muitíssimo tempo a queimar. As vides demoram tempo a queimar. Uma zarza, puxas-lhe fogo e consome-se. E Deus escolhe aquilo que é mais rápido de queimar para manifestar a sua glória, o seu poder, por assim dizer. A minha igreja pode aparentar ser muito frágil, mas quando eu estou no meio dela, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O fogo não é teu, o fogo não é meu, será sempre de Deus. E a sarça tipifica esta igreja. Simples, muito simples, sem grandes manifestações. Mas, no entanto, é onde Deus anda no meio dela e é onde Deus se manifesta. E é onde é o lugar de santidade e que deve continuamente manter o fogo permanente e anunciar a sua mensagem de libertação. Porque há um povo que necessita ser liberto.